Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Apesar dos 500 mil habitantes e do crescimento acelerado, a cidade mantém o clima do campo e conta com uma natureza privilegiada. Um cenário ideal para um passeio a cavalo. O local perfeito para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro Equestre, que no final de abril contou com a presença de mais de 260 conjuntos de vários estados do Brasil. Essa é a 7ª edição do campeonato. O Enduro Equestre é uma modalidade que cresce a cada ano. O que fez esse esporte se popularizar fortemente no mundo todo, hoje é o esporte hípico que tem o maior número de adeptos em todo o mundo, e no Brasil o fenômeno está se repetindo, é o fato de você, através desse esporte, tirar a pessoa da sua cidade, dos grandes centros, etc., trazê-lo de volta à natureza. Tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Então isso faz com que as famílias tenham um motivo, uma justificativa para voltar à origem deles. E é um tipo de esporte que permite você competir lado a lado com as pessoas que você escolher, como seus filhos, pai, tios. Aqui a maioria dos competidores competem em família. Então nós temos essa situação privilegiada que outros esportes não têm. Todos podem competir, mesmo aqueles que não têm muita experiência em equitação, têm condição de fazer as provas mais fáceis. E você faz essa competição no meio de lugares maravilhosos. Então o apelo é a natureza e ao convívio familiar. São 2 tipos de prova, as de regularidade e as de velocidade livre, cada uma com distâncias e graus de dificuldade diferentes. A diferença fundamental é que na regularidade, nas provas de regularidade, quem determina a média horária é a organização da prova. Nós é que determinamos qual é a média que cada categoria deve fazer. Na velocidade livre, a gente transfere essa responsabilidade para o cavaleiro. É uma prova, como o nome diz, velocidade livre, cada um administra a seu modo. Então é praticamente uma corrida a cavalo. Não há limites de idade. Para cada conjunto, há um tipo de prova. Para se ter uma ideia do crescimento do esporte, o primeiro campeonato, realizado em 89, reuniu 25 conjuntos. Este ano, há quase 300. Quando cheguei no Brasil, comecei a saltar a cavalo. Depois deixei o salto para mudar para o enduro, que achei que era uma modalidade mais gostosa e menos perigosa também, e também poder levar a família junto, os filhos e o marido que também gostavam de cavalo. Aí juntei os 4, juntamos a família e começamos a praticar enduro já há 4 anos. Com esse ano agora, já há 4 anos que estamos. Durante a semana você sempre está ocupada, estudando na escola, aí você vai fazer enduro e você está mais perto com os pais, junto com a família. Eu prefiro melhor sozinho, assim. Eu não gosto muito de fazer com eles porque a minha irmã fala uma coisa assim que eu não gosto, ela fala, vamos mais rápido, eu quero falar mais devagar, aí eu tenho que acompanhar ela. Aí fica meio... Eu prefiro fazer sozinho. Embora a linhagem árabe sempre esteja em maior número, qualquer raça pode participar do enduro. Os participantes não precisam de aulas específicas e os custos de se manter um cavalo podem ser menores do que muita gente imagina. Eu acho que é uma coisa que pode se popularizar. Principalmente o pessoal do interior que já tem fazenda, que tem sítio, você pode deixar teu cavalo lá. E custa ração por mês, custa R$50 ração por mês, não. 30 de ferradura, R$60 por mês você tem um cavalo para se divertir. As crianças também curtem o enduro, uma oportunidade de contato com a natureza. Esse é Pedro, de 11 anos. Ele é filho do deputado federal Aloysio Dante, que dá a maior força para o novo esporte do filho. Eu acho fundamental, o cavalo dá equilíbrio, dá segurança para a criança, é uma relação afetiva, intuitiva. Eu acho que ele tem que se preparar, ele sabe que aquele bicho de 400, 500 quilos que está embaixo dele depende de cada comando, de cada iniciativa. Também dá humildade, né, no relacionamento. Então, eu acho que é uma escola para a vida e o enduro é um esporte fantástico, que vai exigir dele cada vez mais resistência, mais atenção, saber fazer cada etapa, cada prova, o tempo, administrar tudo isso. Eu acho que é uma lição de vida, eu acho que é uma coisa que ajuda a formar a personalidade, o caráter e uma pessoa mais inteira, mais íntegra nessa sociedade urbana que está perdendo a relação com a natureza, com a ecologia, com o meio ambiente. Eu acho que tudo isso a gente recupera na experiência do enduro.
75 profissionais, entre veterinários, tratadores e pessoal de apoio, garantiam a organização da primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Tudo para receber os melhores conjuntos do Brasil. No primeiro dia, 76 conjuntos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais disputaram provas de velocidade livre nas distâncias de 60, 86 e 122 quilômetros. Além dos riachos, barreiras e subidas, os participantes tiveram que enfrentar um calor de 36 graus. Durante o percurso, os animais são examinados em pontos específicos. São os chamados vet checks, onde os veterinários fazem exames para checar a condição física dos cavalos. Os animais só prosseguem na prova se forem aprovados nos testes. Na categoria curta distância, a disputa entre os 51 conjuntos foi equilibrada. O primeiro a completar 60 quilômetros foi Flávio Judar, de Bragança Paulista, montando Mata Hari. Em segundo, chegou o Benedito Frank, com Goiano. E em terceiro ficou José Mário Parisi, com Fedro. A primeira vez que eu faço livre no Campeonato Brasileiro. Mas uma prova em Bragança, no CAB, ela ganhou em primeiro lugar. Não, a prova foi uma prova forte. O pessoal andou lá, essa que nós fizemos uns 15 dias atrás, que ela ganhou, foi uma prova mais lenta, tá? É mais murro, em Bragança, mais murro e tal. Mas aqui é plano, né? E o pessoal realmente andou bastante, né? Andou uma média de 20 por hora, 20... É puxado, né? Apenas 3 cavaleiros completaram os 86 quilômetros da categoria média distância, disputada pela primeira vez. Gerson Vieira levou mais um título para Bragança Paulista. O segundo lugar ficou para Sorocaba, com Otto Meinberg montando o Whiskey. Em terceiro, representando Amparo, chegou Claudemir Américo, montando da Boi Gordo Mazurca, uma prova da força do interior de São Paulo no enduro equestre brasileiro. Foi bem difícil mais para mim acho que do que para ele. O cavalo está bem preparado, ele foi bem condicionado. Eu que senti um pouco mais de dificuldade por falta de treino meu mesmo. Os meus adversários não me forçaram, não me exigiram, então eu consegui fazer uma média relativamente baixa, consegui manter um ritmo bom para o cavalo, excelente. O que pesou muito, eu acho que até muito para mim, é justamente a temperatura e a umidade que é alta aqui. Temperatura muito alta e umidade, isso dificulta a troca de calor. E agora, no meio do dia, parou de ventar, aí ficou difícil. Uma das provas mais aguardadas foi a de longa distância, a mais difícil do enduro. São 120 quilômetros. A vitória foi de Eliana Leão, de Amparo, montando da Boi Gordo Itabará. Eliana completou o percurso em 10 horas e 55 minutos. Sempre pressionada por Cida Gazola, Eliana Leão só ficou tranquila quando a adversária foi eliminada no quinto e último vet check. Eliana, quarta colocada no Mundial do ano passado, é uma das favoritas ao título brasileiro de 97. Bom, aqui em Ribeirão é uma trilha plana, né? Que induz uma alta velocidade na velocidade livre. Então, por andar em alta velocidade é um pouco desgastante para os cavalos, o calor, o sol que fez hoje, mas estava com o meu cavalo bem condicionado. Acho que esse ano vai ser legal para mim, espero. E só no fim da tarde é que chegaram o paulistano Eric Strauss com GM Quinca São Marcos e Walter Checoli, de Rio Claro, com Faro Liso. As provas de regularidade foram disputadas por 184 conjuntos, divididos em 9 categorias. As distâncias eram de 35 e 55 quilômetros. Como no enduro de motos, o tempo do percurso nas provas de regularidade é determinado pela organização da prova. O vencedor é aquele que se aproximar mais do tempo pré-estabelecido. Fiscais se encarregam de anotar os tempos de passagem dos conjuntos.
Nem mesmo a forte chuva desanimou os enduristas. O percurso ficou mais técnico. Os primeiros a sair foram os graduados C, seguidos da categoria D e da categoria aberta. Para completar o percurso de 55 quilômetros no tempo ideal, a média de velocidade dos graduados C foi de 12 quilômetros por hora. As mulheres dominaram e os 3 primeiros lugares foram de Amazonas. A campeã foi Marta Esenlor, montando o manga larga catalão do Clube Hípico de Santo Amaro. Renata Farinelli, com o árabe Von Hert Kim, chegou em segundo. O terceiro lugar foi de Luciana Grande, montando o árabe Balim Kanchin. Veja agora os outros resultados das provas de regularidade. Na categoria C, peso pesado, com trilha de 55 quilômetros, vitória de Carlos Roberto Melo e o árabe Curumim Oca Patente. Rafael Leão venceu a graduado C jovem. Na categoria D, de 35 quilômetros, o campeão foi o mineiro de Varginha José Pala Neto, montando o Cruza Árabe Aguial. Na categoria D, peso pesado, Ricardo Dib ficou em primeiro com o árabe Tebas Patente. Na D, graduados jovem, outra vitória mineira. Miriam Melande Itajubá com o árabe FHM chegou em primeiro. A categoria aberta, também de 35 quilômetros, reuniu o maior número de conjuntos, 53 inscritos. Hamilton Espezin Filho, de Itajaí, Santa Catarina, ganhou a graduados aberta, montando o árabe Léo Jean. Na aberta peso pesado, a vitória foi do mineiro Luiz Carlos Verts, com o Cruza Árabe OM Ômega. Alessandro Tozin, de Leme, São Paulo, venceu a categoria aberta jovem com o anglo-árabe Snet Honest. É nas provas de regularidade, com suas 9 categorias, que são dados os primeiros passos para a prática do enduro equestre. Nessa etapa, Rafael Leão, de 9 anos, deixou muita gente para trás. Ele é filho de Eliana Leão, campeã da velocidade livre. Rafael mostrou que o gosto pela vitória e pelos cavalos está no sangue. Eu comecei com 2 anos e com cavalo manso, com cavalo tipo esse pangaré que tem aí. Quer dizer, praticamente você nasceu em cima de um cavalo, né? Porque afinal você tem uma mãe que já compete há vários anos. Tem responsabilidade ou é apenas lazer ainda? Por enquanto é lazer, né?